abrindo os jornais de hoje, eu fiquei surpreendido em ver que o José Dirceu, lembra do José Dirceu? Aquele mesmo personagem que há 30 ou 40 anos atrás acabou sendo preso, exilado, depois voltou do exílio, se tornou deputado federal, se tornou ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no nosso querido Brasil brasileiro. Esse moço acabou preso porque esteve envolvido, totalmente envolvido no caso do Mensalão. E preso ele conseguiu amealhar 29 milhões de reais em consultorias. Que milagre brasileiro fantástico. As pessoas que queriam negociar com a Petrobras, esses escândalos que vocês estão vendo aí de 88 bilhões de dólares desviados dos cofres brasileiros, as pessoas que queriam entrar nisso tinham que ter uma consultoria do José Dirceu. A Polícia Federal ontem fez um relato disso, está publicado nos principais jornais, não estou inventando a pólvora. Pobre Brasil, onde uma pessoa só, presa por ter cometido crimes contra o patrimônio público, contra os cofres públicos, consegue montar uma consultoria e se ele não assinar, você não participa. Me envergonha participar de me envergonha viver num país onde isso acontece com essa facilidade. Que pena, Brasil, que pena. Eu quero o meu Brasil de volta. Esse é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. Ele que é vereador já em segundo mandato, ele que tem história aqui na cidade e que tem um currículo invejável. Muito obrigado por estar aqui hoje, vereador Jaime Correia de Lima Filho. Ferreira de Lima Filho, todo mundo acaba confundindo. Jaime Ferreira de Lima Filho. Isso. Acertei agora? Agora acertei. Ô, velho burro. Jonas, boa tarde a todos os telespectadores do programa Do Jeito do Jonas, um programa bem assistido por pessoas formadoras de opinião e que precisam também de orientação e opinião, principalmente na questão política. Está aqui um homem que entende de história do Brasil, entende de história mundial e é um bom formador de opinião política na nossa cidade. Prazer estar com você, Jonas. A honra é minha e eu queria começar falando a respeito dessa comissão processante que passou, foi aprovada por 9-5 na Câmara Municipal do Guarujá, a respeito de alimentação da merenda escolar e etc. Você participou ativamente como vereador. Eu queria que você desse algumas pinceladas para que as pessoas possam entender o que ocorreu e quais são os próximos passos, como que isso vai se desenrolar. É importante para as pessoas comuns ter o conhecimento disso. Bom, Jonas, primeiramente, para que não haja nenhuma distorção do assunto, eu gostaria de ficar bem à vontade de falar sobre a Câmara Municipal do Guarujá, tem feito seu papel, né, o papel de legisladores, de fiscalizadores no nosso município. Todos os vereadores estão imbuídos em buscar o melhor para a nossa cidade. E a Câmara se deparou com uma denúncia no ano passado da presidente do Conselho de Alimentação Escolar, professora Elizabeth Barbosa, a quem tive a honra de conhecer pessoalmente durante um período de campanha lá em 2004. É uma pessoa íntegra, de boa família, uma pessoa que respira a política da nossa cidade, né? Uma funcionária pública e que fazia parte deste Conselho de Alimentação Escolar. Ela apresentou à Câmara algumas denúncias, alguns indícios de irregularidades na contratação da merenda e na produção de merenda escolar no nosso município. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, né, fiscalização permanente, ela absorveu essa denúncia e passou a fazer as investigações, né? E ao final desta investigação, né, que os nossos munícipes devem ter acompanhado ou não, até é muito importante estar aqui frisando a importância do papel da Câmara de fiscalizar, né? Não vamos tirar o mérito e nem da denunciante, da professora Elizabeth, mas o papel de todos os vereadores também é estar participando ali, buscando ver a veracidade dos fatos e a culpabilidade a quem deve recair tal assunto. Então, para que nossos munícipes entendam, havia algumas distorções
com relação à denúncia, e a comissão fez o seu papel, fez algumas oitivas na Câmara, com testemunhas, fez diligências até algumas unidades escolares, puderam comprovar realmente algumas coisas que estavam em evidência ali no relatório, na denúncia, né? E fizeram todo um trabalho importante para o município, né? E para a Câmara Municipal como instituição, para mostrar que a Câmara é independente, a Câmara ela segue o princípio da harmonia, né? Mas que realiza seu trabalho, embora buscar tentar trilhar junto com o governo, né? Que é o caminho de todos aqui na cidade, trilhar para que a gente tenha uma cidade justa para todos. Então, nós tivemos algumas informações a respeito de umas distorções na merenda escolar, principalmente com contratação de produtos, né? E eu estou na vida pública desde 2004, acompanho mais ou menos, conheço um pouco da Lei 8666, que é a Lei das Licitações, né? Que foi uma lei importante colocada no nosso país, para que haja lisura de todo o processo de aquisição de bens, de materiais. Uma regra básica para que todos sigam, para que todos sejam tratados de forma equânime. Exatamente. Perfeito. E que os gestores possam fazer compras e contratações de modo honesto, probo. Mas essa lei, Jonas, ela também deixa, infelizmente, algumas marcas, que eu posso dizer, negativas para a sociedade que depende do serviço público. Por exemplo, quando você compra a carne, vou dar um exemplo da carne, você compra a carne, você obedece todo o ritual das leis de licitações. Você compra a carne, mas esse produto não está amarrado ao produto do molho da carne. Okay. Então, naquele determinado momento, quando a carne chega na escola, muitas vezes não chega o molho, não chega o óleo, não chega o tempero. Por quê? Porque é uma outra empresa, é um outro contrato, às vezes é impugnado, então você não consegue... Quem perde às vezes, a concorrência recorre, suspende a licitação. Exatamente. Quem perde a concorrência acaba recorrendo, prejudica o fornecedor a entregar para a prefeitura. Então existe toda essa problemática que no dia a dia os nossos munícipes não sabem que existe. Se sabem, também não dão muita importância, porque o importante para o munícipe é ter o remédio, é ter a merenda, como para a gente também é importante ter. Mas é claro que para o gestor é importante ter de forma correta, de forma honesta. E então houve umas distorções com relação a preço, né? E infelizmente aqui na nossa cidade nós temos uma coisa, talvez seja típica no Brasil, mas eu acho atípica na região. Eu não sei se na região da Baixada Santista nós temos assim o poder da mídia, da internet, tão assim negativa quanto é no Guarujá, porque aqui parece que as pessoas torcem por quanto pior, melhor. Eu acho que é em todo lugar. Mas aqui é incrível, Jonas, porque assim... nas demais cidades eu vejo que essas pessoas que ficam atrás do computador, teclando, gerenciando um blog, elas geralmente, eu acredito que tenham profissões, que tenham o seu trabalho e que nas suas horas vagas, né, elas consigam estar fazendo aí o seu trabalho de munícipe, de fiscalizador. Mas aqui no Guarujá é incrível como uma pessoa que fica o dia inteiro na porta da Câmara ou na porta da Prefeitura, na porta de fórum, não tem uma carteira de trabalho assinada, não tem um trabalho fixo, do que vive, né? Como diz aquele programa Globo Repórter, do que vive, como se alimenta, como se reproduz, né? Então assim, a gente quer entender como funciona a cabeça dessas pessoas que acabam usando de todo o seu tempo, né? A gente sabe como elas são financiadas, na verdade não é pelo trabalho do dia a dia como você, cidadão, como outro qualquer, que tem ali, né, o seu trabalho, que bate cartão, enfim, essas pessoas são financiadas... Sem fulanizar, né? Não vamos fulanizar aqui, é esse ou aquele outro, mas de modo geral, o que me surpreende é a forma como foi conduzido esse processo desde o começo. Sim. E eu queria que, até por ser vereador, estar presente, você dissesse mais ou menos como é que foi, por favor. Então, toda essa grandeza da problemática ela cresceu, evidentemente, como eu ia dizendo, através da rede social. Então, para a população que está em casa e quem recebe uma notícia no WhatsApp, no Facebook, acaba achando que é um grande escândalo. Tudo bem, quando você fala de distorção de preço, quando você fala da produção, o que falam de qualidade... O que falam que atinge o munícipe comum estão mexendo na comida das criancinhas pobres.
Você ouviu isso? Isso não condiz com a verdade. Mas você ouviu isso? Ouvi isso. É o que se diz. E eu fiquei horrorizado com essa notícia. Não é mexer na comida da criancinha pobre. Você concorda que foi o mote que usaram para sensibilizar a população? Mas esse é o método da política, esse já é uma questão de opinião política. Existe a opinião técnica, essa é a opinião política. É o lado negativo que quer atingir não só o governo, mas as pessoas que também não apoiam essa comissão ou relatório, porque eu não fui favorável ao relatório por algumas distorções que eu vou citar aqui para você aqui agora. Por exemplo, o preço que foi falado muito, o preço da melancia. Quando você coloca no edital, você coloca ela por quilo, e aí o que acontece? Por unidade, aliás. Então não era o quilo da melancia R$30. Não é uma melancia, nem o quilo da melancia, é uma unidade. É uma unidade de melancia. Uma unidade que pode ser composta por 3 melancias, por 4 melancias ou por 2 melancias. A média... 10 quilos. A média de 10 a 13 quilos, que fique na média 10, né? 10 quilos. Hoje o quilo da melancia está no mercado 2 e pouco. Tudo bem que você tenha ainda uma diferença no mercado, só que uma coisa é eu como consumidor, como cidadão ir no mercado com dinheiro, cheque, cartão de crédito e comprar, e o fornecedor, o dono do mercado, já receber prontamente aquele valor. Outra coisa é você vender para os órgãos públicos, que você fica muito tempo. A morosidade, Jonas, para se receber, a burocracia para se receber é que trava você ter um sistema mais justo na hora da compra. Primeiro, Jonas, porque é o preço menor, foi feita uma licitação, pronto. Então não há dolo nenhum do prefeito de comprar por aquele valor. Ele abre o processo de licitação e vai comprar pelo menor preço. Apareceu a melancia de R$30 o quilo, o menor preço, então ele comprou de menor preço. Ponto. Se tivesse comprado a de 36 e alguém tivesse oferecido a de R$30, aí sim o gestor estaria ocorrendo em erro, porque ele deixou de comprar o do menor preço, certo? Agora, para receber esse valor, o fornecedor leva meses e meses e meses e quem sabe anos para receber da prefeitura. Às vezes vira um precatório. Vira precatório e aí vira um prejuízo. E uma outra questão também. Quando você vai com o seu dinheiro no mercado, você compra hoje o arroz a R$10, amanhã ele está 12, você vai pagar 12, e se depois da manhã tiver 15, você vai pagar 15. Não vamos voltar à era do Sarney, pelo amor de Deus. Mas assim... Mas estamos quase. Mas estamos quase, estamos quase. Mas com a prefeitura, quando você participa de um processo de licitação, o que acontece? O fornecedor, ele se compromete a entregar a mercadoria naquele preço, por determinado prazo, embora a mercadoria sofra reajuste. Não, você tem uma outra diferença também, que no mercado, essa mercadoria que é sazonal, ela perece. E passado alguns dias, o preço dela baixa, porque ela já não tem a mesma qualidade que ela tinha 3 dias atrás. Exatamente. Uma melancia de 3 dias não é igual a uma melancia de um dia. E na licitação, você faz ela sempre na expectativa de que venha uma fresca do dia, né? Então, sempre você vai ter a perspectiva do preço maior. Exatamente. Agora, excluindo a melancia, voltando para o preço da carne. Isso. Mas a carne em determinado local estava com um pacote congelado marcando 5 quilos e só tinha 4 quilos de carne. Aí eu pergunto para você, Jonas, de quem é a responsabilidade? E nisso eu falo assim abertamente, eu tenho muitas amigos que são diretores de unidades escolares, são pessoas íntegras, trabalham corretamente, têm um projeto de gestão, têm uma atuação na gestão perfeita e conduz com toda clareza e toda eficiência a gestão da unidade. Agora, quando você tem um profissional que não tem tanta habilidade para pesar uma mercadoria, fiscalizar a mercadoria que está recebendo, a culpa, eu digo para você, é do prefeito ou de quem tem que estar recebendo a mercadoria dentro da escola? Não, já que você citou a prefeita Maria Antonieta de Brito é uma professora, né? A professora Priscila Bonini Ribeiro é uma professora. São senhoras que estão acostumadas a lidar com criança. São senhoras que passaram a vida vendo merenda escolar. Então, qual o interesse que vão ter em mexer em comida de criança pobre? É claro que não vão ter. E se lá na ponta acontece uma coisa errada, é claro que quem está no governo sozinho não tem culpa. Isso fica mais ou menos óbvio. Exatamente. Né? Fica mais ou menos óbvio. As pessoas às vezes cobram, mas a sua postura em relação ao governo federal é diferente. Não é diferente. É que no governo federal, quando eu falo, por exemplo, da Petrobras, eu falo que a presidente da República assinou a compra da refinaria de Pasadena, onde foram desviados 3 bilhões de reais. Aqui é diferente. Preste atenção, é diferente. E eu acho que as coisas têm que ser na medida justa, pesadas de forma equânime, para que não possamos cometer injustiças e culpar quem não merece culpa. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos nesse papo gostoso aqui com o vereador Jaime Ferreira de Lima Filho, o Jaiminho, do jeito do Jonas.
De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. E também você pode entrar no nosso site, www.dojeitodojonas.com.br. Mandar um abraço aí para o Paulinho, para a Cida, que estão nos ajudando na técnica, e dizer para vocês que nós estamos aqui para falar a verdade. Hoje nós temos aqui o vereador Jaime, o Jaiminho, e se alguém que pensa diferente da comissão processante, qualquer pessoa dessas que queiram, que façam parte, que queiram participar do nosso programa, nos procure, né? Terão o mesmo espaço, nós estamos aqui para ouvir, para aprender e para entender realmente, fazer com que o munícipe, aquele que está em casa, aquele que nos assiste, saiba o que realmente está ocorrendo. Vereador Jaiminho, vereador Jaime Ferreira de Lima Filho, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: e agora? Como é que vai correr esse negócio? Bom, agora apresentado o relatório que foi aprovado, né, o relatório da comissão, que eu fui contrário ao parecer, porque excluiu alguns agentes que eu atribuiria uma parcela da culpa ou a maior parte da culpa, que são as pessoas que lidam no dia a dia com a merenda, quem recebe a merenda dentro da unidade, colocando a culpa totalmente para a prefeita. Então, como eu havia dizendo, Jonas, a prefeita não vai estar na porta de todas as escolas na hora que o fornecedor vai entregar o produto, então não cabe a ele responder pela mercadoria errada ou pela mercadoria com peso errado que chegou. Caberia ao gestor da escola não assinar o remaneio, não assinar o papel, né, o documento comprovando que recebeu, mandar a mercadoria de volta, mas não receber uma coisa sem estar com a coisa certa. Então não cabe ao prefeito responder por um ato que não era dele, sim, do gestor da escola. Concordo então, com isso. Como essa comissão ela colocou dentro do relatório a possibilidade de abrir um inquérito, né, o procedimento contra a prefeita, eu fui contrário porque eu não posso colocar a culpa na prefeita, porque eu não enxerguei nesse momento dolo e nem culpa da prefeita. Mas espera aí, a comissão vai investigar agora, contra a prefeita ou vai investigar os fatos, então, independente de quem seja? A comissão é em face da prefeita Maria Antônia. Em face da prefeita, é pessoal, okay, né? Tá. É pessoal. Então, ou seja, mas em nenhum momento no relatório se colocou que deveria se abrir procedimento para os responsáveis de cada área. Para os possíveis responsáveis. Sim. Não que eu acho que tem que sair também fazendo caça às bruxas, mas saber quem são os verdadeiros culpados, né? Quem são os responsáveis. Porque eu conheço unidades escolares na nossa cidade que são bem gerenciadas, né? Eu conheço pessoas que têm um amor pela escola, que passa mais tempo dentro da unidade do que dentro do seu próprio lar. Cuida melhor da escola, muitas das vezes, da sua casa. Você entendeu? Mas existem pessoas que também não têm esse mesmo cuidado, né? E há uma outra questão também que não podemos negar, né, Jonas? Assim, o Guarujá, o cargo de direção sempre foi um cargo político, né? Alguns estão lá porque a prefeita, né, colocou, alguns estão lá, mas não são tão, de repente, do time da prefeita, não estão de corpo e alma. Então existe tudo isso. Só que eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que seria descredenciar o trabalho da comissão. Eu não posso colocar aqui um julgamento político em cima do trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle. A parte técnica, eu acho, no que se pecou, foi buscar um pouco mais de quem tem a culpabilidade. Jogar somente no colo da prefeita, eu achei que foi pecar por excesso. Você entendeu? Eu acho que eu deveria ter buscado um pouco mais de razoabilidade, enxergando que os alimentos, os produtos que chegam até a escola não são recebidos pela prefeita, são recebidos pelos gestores de escola que foram exclusos do processo
deveriam estar incluídos e não estão. No processo não estão. E o próximo passo agora, da comissão? O próximo passo, agora a comissão formada vai investigar a culpabilidade da prefeita. Isso que eu já enxerguei lá atrás. E isso vai para plenário, eles vão fazer um relatório, isso vai a plenário. Vai apresentar se há culpa da prefeita, se há dolo da prefeita, porque improbidade administrativa tem que ter dolo, antes de mais nada, é bom deixar bem claro isso. Se há dolo ou não há dolo da prefeita. Né, se há intenção da prefeita de ter cometido aquilo ali ou não. Então, o que acontece é que eu, desde já, não enxergo culpa da prefeita, porque, volto a dizer, não era ela que estava recebendo a mercadoria. Ela fez a compra baseado na Lei 8.666 das licitações, tranquilamente, foi feito edital, ninguém questionou com relação a isso. O que foi questionado agora é valores, pesos e medidas, então aí já não cabe mais a ela. E peritos serão chamados para fazer análise disso? A comissão ela poderá subsidiar de diversas formas, requisitar de diversas formas, que ela achar melhor, né? Assim, mas eu respeito o trabalho, eu acho que a Câmara vai fazer seu papel novamente. Quanto tempo vai... Qual é o período estipulado para essa comissão processante? 90 dias. Em 90 dias tem que ter um relatório? 90 dias tem que apresentar um relatório apresentando a culpa ou não da prefeita, né? E colocar em deliberação do plenário se é realmente culpa ou não a culpa da prefeita. Quer dizer, tanto a comissão pode já isentar, como pode mandar plenário e o plenário isentar ou não, aí depende da questão. E depois tem a questão judicial também. Por que chegou nesse ponto? Há um afastamento da Câmara para o governo, na sua opinião? Olha, Jonas, não posso dizer que seja por completo. A prefeita ela sempre esteve reunida com os vereadores, né, assim, constantemente. Ficou um período, evidentemente. Sempre deu atenção. Né, mas sempre procurou. A questão toda da política, que eu enxergo que hoje já é um outro cenário, já não há mais o que se conversar, né, Jonas? Nós estamos no período pré-campanha, né, onde diversos grupos já estão se montando, se moldando para poder correr... Mas não há aí uma antecipação do processo de 2016? Não é muito cedo? E isso também não vai prejudicar a cidade como um todo, na sua opinião, vereador? Eu não tenho dúvida de que prejudica. Não está muito antecipado? Porque você acaba ferindo a harmonia entre os dois poderes, né, Jonas? Um momento como esse, onde você consegue elevar o tom, onde você consegue criar uma animosidade entre os dois poderes, você coloca uma parede aí no meio da conversa que... Eu não posso falar por mim, porque eu, graças a Deus, independente, até no momento que eu estive bem neutro, podendo ser bem crítico em relação ao governo, eu sempre tive as portas abertas para poder chegar lá e falar aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava, aquilo que eu encontrava de repente de uma falha do governo pela cidade, né? Os pedidos dos munícipes que chegavam até mim, eu sempre batia na porta, sempre fui muito bem recebido por todos os secretários da Prefeitura Municipal. Agora, alguns vereadores com certeza terão dificuldade, porque hoje, mostrando que são oposição, já não vão encontrar mais essa porta aberta para dialogar com o mesmo ânimo que se tinha antes de se demonstrar agora como oposição. Você acha que pode, de uma certa forma, se deteriorar esse relacionamento de governo e Câmara por causa desse processo? Esse é o seu sentimento? Parece que as suas palavras levam a isso. Eu não gostaria que acontecesse isso, pelo bem da nossa cidade, Jonas. Porque, primeiro, como eu já havia dito para você lá atrás, esses blogueiros, esses falsos formadores de opinião, porque para mim não forma opinião nenhuma, só para quem tem mente realmente vazia, que vai pela cabeça dessas pessoas, você acaba criando uma guerra entre Câmara e Executivo. Eu acho que não é bem por aí. Mas eu temo por isso também, porque a falta de diálogo a gente não consegue avançar em muitas questões, principalmente aquelas que são necessárias para a nossa cidade, porque, por exemplo, nós temos aí uma questão, há uma possibilidade, agora eu vi ontem, eu estive conversando com o secretário da pasta da prefeita, onde há a possibilidade de ter uma empresa querendo chegar aqui na cidade para fazer 5 voos já experimental aqui na base aérea. Se depender de alguma lei na Câmara, provavelmente já fica uma conversa mais enrijecida e de repente, é claro, eu confio na Câmara... Mas você acha que a maioria votaria contra a cidade? Porque você votar contra a cidade, vereador. Eu não digo votar contra a cidade. Eu não digo votar contra a cidade, mas protelar para que dificulte o sucesso político da prefeita, porque, Jonas, a política é isso que acontece. As pessoas fazem todo um cenário, as pessoas fazem toda uma peça teatral para que a população, que é o grande espectador, possa se voltar contra o governo. E isso é normal, porque a partir do momento que surgem novos grupos brigando, lutando pela Prefeitura do Guarujá a partir de 2016, automaticamente essas pessoas não vão querer o sucesso da atual prefeita, né, do atual governo, porque sabe que desse governo também pode sair um candidato forte a prefeito. E aí o que acontece? Agora eu acho que ficou um clima meio
pesado para poder se fazer política para o sucesso da cidade. Porque agora, na verdade, o que vai acontecer daqui para frente são sucessos pessoais. Todo mundo vai querer se mostrar, todo mundo vai querer ver uma câmera de televisão, todo mundo querer dar entrevista, todo mundo vai querer... Tem aquela sessão que o camarada abre a geladeira, a luz acende e ele começa a pensar que está dando entrevista? Tem gente que começa a fazer pose quando dá trovoada, achando, né, que é raio, que é flash, né? Então, para se aparecer. Então, o grande problema é esse, que a cidade fica com esse prejuízo. Porque agora os diálogos são para dificultar a imagem do governo, dificultar o sucesso do governo, né? E agora são mais para poder ter sucesso pessoal do que propriamente do andamento da cidade. Eu fico muito triste com isso. Você acha que o sistema político tem a ver com isso? A forma de se fazer política no Brasil? Não é só caso do Guarujá, é caso, acho que no Brasil é isso. No Brasil. Não estou generalizando, falando de pessoa A, B ou C, né, de determinado grupo no Guarujá. Isso é no Brasil, é como um todo, a oposição trabalha para isso. Quanto mais passar a perna no governo, mais apagar, tirar os holofotes, quanto pior, melhor. Exatamente isso, é quanto pior, melhor. E o que mais me deixa assim... confortável para falar, Jonas, é isso. É que até o momento em que se começa a se alinhar algumas frentes para a Prefeitura do Guarujá, nós enxergamos que estava todo mundo calado. Ou estou mentindo? Não, está todo correto. mundo estava apoiando a prefeita, Jonas, eu fui eleito pelo PMDB, eu fui para o PROS, com a condicionante de que eu iria votar conforme a minha consciência, sem peso na minha consciência de alguém estar me cutucando que eu tenho que ser oposição. E a minha permanência no PROS foi consignada a isso, de que eu teria toda a liberdade. Agora, a partir do momento, Jonas, que a gente enxerga que as pessoas procuram agora na corrida eleitoral, começar a sair do barco, eu não saio do barco, Jonas. Eu posso afundar, mas você tem eu palavra, só tenho uma palavra, né? Eu só tenho um caráter, eu só tenho um personagem. Porque... Você que é um grande estudioso de história sabe, a política ela nasceu lá na Grécia, junto com as grandes peças teatrais em praça pública, aonde se mostravam, né, as coisas da sociedade. E hoje no Guarujá não é diferente. É um grande teatro que a gente vê, onde cada um está começando a mostrar o seu verdadeiro personagem, sabe, o seu estereótipo, e eu só tenho um personagem. Atores tirando a máscara? Exatamente. Atores eu acho tirando que a hoje máscara. muita gente começa a tirar a máscara. Essa que é a realidade. Eu vejo com tristeza que nós tenhamos embates pessoais. Na questão de buscar verdades, eu acho que é correto. As pessoas têm que buscar as verdades, cada um tem a sua verdade. Quando se passa para a questão pessoal, para o ataque pessoal, aí eu fico realmente preocupado porque nós temos todo um futuro pela frente. Os meus netos ainda são na faixa de 7 anos para baixo, e é claro que nós queremos uma cidade melhor, queremos um estado melhor, queremos um país melhor. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente briga. Eu fui eleito por uma coligação, Jonas, antes de mais nada, é bom lembrar a população disso. Eu fui eleito por uma coligação que tinha um projeto de governo. Sim. Né? E todo projeto de governo municipal, ele está consignado às políticas estadual e nacional. Sim. Então, se hoje o país caminha para o caos, se hoje a dona de casa, né, se hoje o trabalhador tem dificuldade, que os juros estão subindo. Pãozinho subiu 60% exatamente. essa semana. 60%. O combustível subiu. Subiu 23%, né? Quando todo mundo abaixou. Está arrochando a questão salarial dos trabalhadores e tudo mais. Então, empregos... toda essa questão, Jonas, que o governo federal... Reflete no município, não tem como. Então, eu não gostaria... Verbas prometidas que não chegam. Exatamente, corte, né, de verbas para o município. Então, todo o projeto que existia em torno de verbas que viriam para o município, que a gente sabe que vai acabar, o que vai acontecer, Jonas? Nós, se não tivermos a harmonia, eu acho que a população do Guarujá não quer briga entre legislativo e executivo. Nem eu desejo isso. Eu espero que quem está preocupado é o político, né? O povo só sofre. Exatamente. Eu espero que todos pensem na população, porque briga só vai colocar a população cada vez mais para baixo, porque nós não conseguiremos executar as coisas que precisamos fazer para a nossa população. E na briga do mar contra o rochedo, quem apanha é o marisco. Sempre quem acaba sendo prejudicado é o povo humilde, o povo que trabalha, o povo que luta, o povo que sonha e às vezes não consegue realizar os seus sonhos porque políticos não se entendem. Isso é uma pena. Vereador Jaiminho, 30 segundos para você falar tchau. Suas considerações finais. Amigos Jonas, amigos telespectadores do programa do Jonas, amigos do Jonas, eu gostaria de agradecer esse espaço para poder falar o que eu penso a respeito da política da nossa cidade, dizer que eu não estou aqui para fazer guerra, embora o clima esteja
não tão amistoso entre os governos da nossa cidade, mas eu estou dentro do Poder Legislativo, fazendo o meu papel com a minha consciência, trabalhando para a nossa população, meu gabinete está aberto para toda a população e o principal de tudo, Jonas, torcendo sempre por uma cidade mais justa, mais promissora, independente de questão partidária ou política, Guarujá precisa avançar e é isso que eu torço para a nossa população. Muito obrigado, vereador. Uma honra muito grande te receber aqui. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.